Bom, boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo aí nesse webinar. Mais um webinar, né? Nas minhas contas, esse é o terceiro, se não me engano, que a gente faz em parceria com a Treinaton. Esse é interessante que o tema foi escolhido por vocês mesmos. No último webinar a gente fez uma enquete aí, qual seria o próximo tema. Na verdade, nesse webinar vai ter essa enquete de novo. A gente gostaria de saber de vocês qual que é o tema que vocês querem ver no próximo. Sim, o Vinícius está pensando já como começou agora, Vinícius. Relaxa, não perdeu nada ainda. Beleza? Então, vamos lá. A ideia aqui é eu dar uma passada muito breve, a gente só tem uma hora aí de webinar, sobre a parte de análise forense. Como análise forense já é um tema muito gigantesco, eu peguei só a parte de tráfego de rede, que também é grande para se falar em uma hora, mas a gente vai dar só uma pincelada aqui. A ideia é mais para falar um pouco sobre o tema e apresentar para vocês também a estrutura que a gente usa no webinar é semelhante à estrutura que a gente utiliza nos cursos à distância. Tá? Então quem tem interesse nos cursos à distância é uma boa amostra aí do que tem lá no curso. Tá? E deixa eu só dar um recado antes sobre essa parte de tema para o próximo webinar. A gente vai fazer um sorteio hoje de brinde. Vocês vão ganhar uma bolsa do Seguinfo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ganhar essa bolsa aqui, ó. Vou explicar depois o que, é que tem que fazer pra concorrer, né? Vocês vão ganhar essa bolsa aqui do Seguinfo. E dentro dela vai estar uma caneta e um chaveiro da Claves. Tá aqui os kitzinhos. Quem já foi aluno aí já conhece. E esse livro aqui, que é um livro sobre o tema de forense. Ele não é específico de rede, ele é forense geral, ele é mais focado em mídia, inclusive. Mas ele é um livro muito bom e foi escrito pelo Dan Farm e pelo Vitz Veneman. Inclusive é o livro que a gente utiliza como livro texto aqui no curso, né? A gente usa ele como referência. O que tem que fazer para ganhar esse kit aí? Basta você, de agora até o fim do webinar, que é daqui a uma hora, tweetar ou Facebook, né? Vale também. Ou pelo Twitter ou pelo Facebook, fazendo menção a Claves. Deixa eu pegar um template aqui que eu recebi. Eu sugiro. Eu só sugeri. O Bruno já mandou aí no chat. Só sugerir para o próximo webinar fazer um mention aí a Claves, né, para a gente receber e dizer qual é o tema que você tem interesse em assistir. Quem sugerir um tema já está automaticamente concorrendo. No final do webinar a gente vai fazer um sorteio e entre em contato com o Felizardo. Tá ok? Então é uma maneira aí de presentear vocês de uma certa maneira e de coletar esse feedback aí para a gente poder ter ideias de qual tema abordar no próximo webinar. Lembrando que a gente já tem um webinar de pentest e tivemos um webinar, o último foi sobre Metasploit. Agora estamos tendo esse sobre forense de rede. Tá ok? O Wellington já deu uma boa ideia aí, inclusive. Mas faz por lá também para você poder concorrer. Beleza? Tema livre total, tá, pessoal? Podem pedir, sugerir aí o que vocês quiserem. Tá ok? Bom, então vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui, né? Nem todo mundo me conhece. Meu nome é Rafael Soares Ferreira, sou sócio-diretor do Grupo Claves. Tá aqui meu e-mail para contato, eu vou deixar de novo no final. Deixa eu só passar aqui meu slide de apresentação. Eu atuo como sócio-diretor técnico do Grupo Claves. O Grupo Claves consiste, para quem não conhece, né, eu não cheguei a dar uma olhada na galera que está presente aí. Não sei se tem gente conhecida, se tem mais gente nova e tal, mas independente. Para quem não conhece o grupo, a gente atua basicamente com duas empresas. Tem a Clave Segurança da Informação, que atua mais na parte de consultoria e treinamento, que é onde tem a Academia Claves, que é essa que a gente está apresentando aqui. E a gente tem a Green Hat, que é uma empresa atuante principalmente em teste de invasão. Então é uma empresa focada em auditoria e principalmente teste de invasão. Então a gente atua nesse o grupo consiste nesses dois caras aí. E eu atuo
basicamente na parte de teste de invasão, tá? Com alguma coisa de forense e resposta a incidente, tá? São as minhas linhas de pesquisa. Auditorias com foco em teste de invasão e resposta a incidente com foco em análise forense. Tá ok? Então, estamos apresentados. É um prazer conhecê-los e um prazer revê-los aí, como já estou vendo alguns ex-alunos pipocando aí. Bom, então antes da gente começar, eu queria falar um pouco sobre esse portal, né? Tem ex-aluno aí que já utiliza, já domina completamente aí o portal, mas para apresentar para quem nunca usou, esse sistema que a gente utiliza no webinar, como eu já comentei, é o mesmo que a gente utiliza nas aulas, tá? Que é o Treinaton. O Treinaton é um produto de uma empresa parceira nossa. Esses webinars a gente faz em parceria e tal. E ele é um ambiente 100% nacional, focado exatamente nesse tipo de atividade, né? De aula à distância. Então eu vou mostrar aqui rapidamente alguns recursos do portal que vocês vão poder usar aí durante esse webinar, né? Então o chat é natural, intuitivo, né? Todo mundo já nasce sabendo usar, o pessoal já entra e já consegue utilizar. Tem algumas particularidades interessantes do chat, por exemplo, aqui em cima, ó, não sei se vocês estão vendo o meu apontador aí, tem a questão de para quem você pode falar, né? Então tem aqui, se você vai falar para uma pessoa específica, se vai falar para todos e etc. Tá? Então é por aqui geralmente que você manda as suas dúvidas ou qualquer coisa do gênero. Tá ok? Agora aqui nessa tela principal, a gente tem 3 recursos muito interessantes que a gente utiliza massivamente nos cursos. O primeiro deles é os slides, que vocês já estão visualizando aqui. Nos cursos esses slides são disponibilizados também, mas é por essa janela aqui que a gente interage e tal. Então nessa telona aqui vai ficar sempre a exibição de slide. E a gente pode alternar essa exibição de slide com o Codebox. A ideia do Codebox é ele ser um TXT compartilhado. Tá? Então tudo que eu escrevo aqui, por exemplo, teste, vocês visualizam daí e vocês podem copiar e colar. Tá? E eu posso habilitar também para vocês escreverem aqui. É um lugarzinho para a gente compartilhar basicamente código. Tá? Então geralmente eu boto linhas de comando, sintaxes, etc. Coisas que eu quero passar rapidamente para vocês poderem copiar e colar aí no ambiente de vocês. Então esse cara é o Codebox, a gente também utiliza bastante. Outro cara bastante interessante é o 3S. O 3S é o nosso compartilhamento de tela. Toda vez que eu clico ali na abinha do 3S, automaticamente vocês vão ver a minha máquina aqui onde está rolando os labs. Tá? Aqui, por exemplo, já está engatilhado aqui o lab que a gente vai fazer hoje de demonstração, que é o Wireshark, né? Para a gente fazer um data carving, a extração de um arquivo, etc. Então aqui vocês vão vendo ao vivo. Deixa eu digitar alguma coisa aqui no filtro. Teste. Então eu vou digitando aqui, vocês vão vendo aí. Beleza? Backtrack é uma mão na roda nessas horas. Então esses são os 3 principais que a gente vai utilizar. Tá ok? E só uma última coisa interessante do Treinaton, que costuma acontecer durante as sessões e tal. Esse maisinho aqui, ó, ele exibe os medidores. Dentre os medidores a gente consegue ver inclusive a latência. Tá? A minha latência, pro meu padrão aqui, ela já está meio alta. Aqui ela costuma ficar entre 15 e 17, tá vendo? Agora estava 25, deu um pico de 37. Então é normal, às vezes as pessoas dizem no chat que estão com problema de áudio picotando. Então, para saber se é um problema geral ou um problema específico seu, vem aqui nesse maisinho, ver se a latência está muito alta. Se tiver muito alta, é problema da sua conexão. Tá? Se tiver baixa, ou se ela, mesmo quando a latência baixa, continua picotando, aí vocês têm os meios de falar com a gente aí, pra gente tentar ajeitar, ver o que pode estar acontecendo. Tá? Geralmente quando alguém dá o alerta, eu vejo a minha latência aqui, porque se a minha latência, como o que está fazendo o broadcast, estiver alta, aí a tendência é que
vai travar para todo mundo, vai ficar lento para todo mundo. Beleza? Então é isso. Acho que com isso aí vocês já conseguem se virar mais ou menos aí no sistema. Bom, então vamos lá. Começando aqui o tema proposto para hoje. A ideia do tema de hoje é falar sobre análise forense de rede. E o que consiste essa análise forense? Primeiro, ela tem algumas condições, alguns pré-requisitos para poder existir, né, para fazer sentido, que é você precisa do tráfego de rede. Então, basicamente você tem que ter acesso ao dump já capturado. Por que eu estou falando isso? Isso é um conceito, quando a gente fala de análise forense de uma maneira geral, existe um conceito muito forte que é a questão da volatilidade. As informações são voláteis, cada tipo de informação tem um nível de volatilidade diferente. Existe até nesse livro, não sei se alguém estava, acho que o Douglas estava comentando sobre o livro, né? Ele que já leu, alguém que já tenha lido pode perceber que esse livro fala bastante sobre um conceito chamado ordem de volatilidade, que é exatamente na hora que você vai extrair os dados, você precisa respeitar essa ordem para minimizar perdas. Perdas que eu digo no sentido de quando você está extraindo informações de um computador, e quando você está extraindo de um lado, você está poluindo do outro. Enquanto você está listando o arquivo, você está sobrescrevendo algum dado, nem que seja instruções no processador e etc. Então, quando você segue essa ordem de volatilidade, você minimiza essas perdas. Os pacotes que passam na rede são extremamente voláteis. Eles passam e não guardam registro. Talvez o mais, relativamente falando, o mais volátil seja, por exemplo, dados gravados em disco. Né? Relativamente falando, né? Você pode ter, por exemplo, um CD é muito menos volátil, uma informação impressa, etc. Aí nesse mundinho do computador específico, tem a persistência quando ele está escrito em disco é muito grande. Agora, quando coisas em memória, coisas em cache de processador, dados trafegando na rede são extremamente voláteis. Então é importante que para você poder fazer a análise forense de rede, você precisa que essa captura esteja sendo feita previamente. Porque você precisa desses dados capturados. Tá? Então o que a gente vai ver é exatamente a análise. Tá? A análise desse dump. Você tem lá um dump de rede, você conseguir analisar todos aqueles pacotes e principalmente, que é o objetivo geral da forense, né, que é reconstruir o que aconteceu. Reproduzir o passo a passo ali, se foi um ataque, se foi qualquer coisa do gênero. Tá? Então a ideia é, através de um dump de rede, você conseguir olhar e entender o que aconteceu ali e principalmente extrair daquele dump ali o que é informação, o que é evidência, o que evidencia um determinado incidente e esse tipo de coisa. Então tem alguns tópicos básicos que a gente vai ver aqui. A questão da análise dos pacotes, envolve um pouco de conhecimento de TCP, né, de modelo OSI e coisas do gênero. Reprodução de sessões, né, quando a gente fala TCP, ele tem essa facilidade de você recuperar sessões, conversas, né, entre cliente e servidor e tal. E uma coisa que é muito interessante, que é o data carving, né, que é a reconstrução de arquivos. Data carving em rede. Que é você detectar que tem arquivos sendo transferidos ali, seja lá como for, anexos de e-mail, ou FTP, ou qualquer outra coisa. Você conseguir reconhecer aquela transferência de arquivo e extrair aquele arquivo. Extrair no sentido de recuperar aquele arquivo e saber exatamente ter acesso ao arquivo original. Deixa eu ver isso aqui também. Bom, alguns pontos que são considerados tráfego anômalo, digamos assim, né, que justificam uma investigação forense. A gente entraria aqui em pontos como endereços IP inválidos ou suspeitos. O que seriam isso? Por exemplo, endereços. Tem o conceito de Darknet, não sei se alguém é familiarizado com isso, que é a questão de você utilizar uma faixa de IP sem nenhum tipo de alocado para nada.
Tá? Você só coloca um IDS ou um honeypot escutando ali qualquer coisa que vá para aquela faixa. Qualquer tráfego que se direciona a essa faixa, ele é considerado malicioso, porque não existe serviço legítimo ali. Então qualquer coisa que vá em direção a ela é considerado um scan automático, algum tipo de malware que está tentando se disseminar por ali. Então esse é o tipo de coisa que detecta esses ataques automatizados. Outra coisa, portas suspeitas, né? Portas conhecidas de worms se propagando, portas conhecidas de determinados ataques que não são serviços legítimos na sua rede, você já encara como um tráfego o suspeito, no mínimo anômalo. E aqui algumas coisas mais interessantes, mais específicas, né? Pacotes contendo comandos, saídas de comandos e códigos NOPs. Comandos normais de shell ou de qualquer outra coisa. Saída de comando é interessante filtrar também, porque é comum filtros desse tipo bloquearem comandos, né? Na verdade, o filtro teria que filtrar tudo isso, né? Mas é comum ataques desse tipo mascarar o comando exatamente para bypassar esses filtros. Então você detecta qualquer tráfego outbound que venha com saída de comandos, você já bloqueia porque já é considerado tráfego suspeito. Alguma instrução chegou de fora que não era para ter chegado. E códigos NOPs, para quem não sabe, ou pelo menos não está ligando o nome à pessoa, código NOP vem de No Operation. São códigos que não fazem nada. Eu não vou entrar aqui nesse mérito porque não é muito o foco aqui, mas eles são utilizados na anatomia de um ataque de buffer overflow, por exemplo. O NOP está muito presente. Então, quando você detecta, NOPs são códigos tabelados, né, que não fazem absolutamente nada. Então, quando você detecta a presença de códigos NOPs passando, tem fortes indícios de um exploit acontecendo, né, de um exploit sendo utilizado ali para explorar alguma vulnerabilidade. Então, isso também entra nos filtros. E tem a questão dos floods. Floods, de uma maneira geral, são suspeitos, né? Flood ou está envolvido com força bruta, ou está envolvido com DOS, ou está envolvido com alguma coisa do gênero. Tá? Flood, para quem não sabe, é o aumento significativo nos pacotes, é inundar um determinado ativo de pacote de rede. Tá? No caso aqui, para um serviço específico ou para uma máquina específica. Bom, e por último, os outros pontos aqui é a questão de requisições HTTP especificamente. A mesma URL em várias requisições, o cara está testando em vários alvos se aquela URL maliciosa ali vai dar algum resultado positivo em algum alvo, ou URLs contendo referências a comandos. Também são cenas clássicas de ataques de directory traverso ou coisas do gênero, injeção de shell e tal. Então são basicamente esses pontos que a gente encontra em tráfego de rede que justificam uma investigação, né? E obviamente eles, não por coincidência, eles coincidem, eles são exatamente iguais aos pontos onde você, a pontos de assinatura de IDS, por exemplo, porque são assinaturas de ataque. Então geralmente são esses caras aí que vão iniciar as nossas buscas aí. E agora vamos falar um pouquinho das ferramentas. Deixa eu só responder a pergunta aqui do Alex. Consultas DNS para domínios estranhos também não entrariam nesta situação? Não, aí depende da sua definição de domínio estranho. Uma coisa que de imediato aparece seria se você fizer uma consulta DNS a um servidor DNS que você não conhece. Isso pode ser evidência de um ataque de DNS spoofing. Tá? É muito comum malwares, por exemplo, que infectam máquinas, mudar o DNS. Um DNS malicioso onde ele possa controlar o seu tráfego. Tá? Então, uma assinatura que seria imediata seria: o meu servidor DNS é X. Aí eu vejo um tráfego de uma máquina interna minha perguntando, fazendo requisições de DNS ao servidor Y. Isso é considerado bastante suspeito. Agora, domínios estranhos seria em cima da definição de domínios estranhos. Né? Talvez o que se faz de praxe é domínios conhecidamente maliciosos.
Domínios que a gente sabe que tal worm faz, que faz... É isso que você quis dizer, provavelmente. Que tal malware faz chamadas a esse domínio. Sim, também entraria nessa situação. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos falar das ferramentas. Primeira delas, TCP-Dump. O TCP-Dump eu costumo citar ele como uma ferramenta de captura. Tá? Quem já mexeu com o TCP-Dump sabe que ele não é amigável o suficiente para você fazer uma boa análise, né? Para você destrinchar um protocolo, dissecar um pacote e etc. Mas ele é a ferramenta recomendada para captura, na maioria dos casos. Por quê? Ele é talvez a ferramenta mais tradicional de sniff, né, de captura de tráfego. E ele é extremamente estável. E isso é importante numa ferramenta de captura. Por quê? Eu não vou entrar aqui nos detalhes de sniffing, técnicas de sniffing e tal, por causa das questões do tempo, mas uma coisa importante é o seguinte. Para você fazer sniffing, dentre outras coisas, você tem que passar a sua interface para modo promíscuo, ou seja, você tem que estar como root, né, ou como algo similar, né, administrador, depende do sistema que você está usando. Então é extremamente complicado você ter um cara que trata pacotes em tempo real e de N protocolos diferentes. Tá? Isso pode dar margem a vulnerabilidades de parser. Né? Eu crio um pacote malicioso que quando determinada ferramenta vai fazer o parser desse pacote, ele cracha, ele faz algum tipo de coisa. É o que acontece com o Wireshark, por exemplo. O Wireshark é a ferramenta que a gente vai apresentar aqui, é uma excelente ferramenta, mas não é aconselhável usar ela para captura em tempo real, por causa exatamente desses problemas. Eu vou entrar nisso de novo. Então o TCP/IP é recomendado por causa disso. Ele é a ferramenta mais tradicional de tráfego. Aceita filtro por expressões, é bem tranquilo de filtrar aí o que você quer capturar ou não. Ele usa a biblioteca padrão, que é a libpcap. O bom de ter uma biblioteca padrão é que todas as ferramentas que eu vou mostrar aqui falam libpcap, usam a libpcap, então elas interagem. Então você captura numa e lê na outra, não tem problema nenhum, a integração é trivial. Beleza? E como o Rafael Toscano está falando aí, o impcap é para Windows, é o porte para Windows. Mas também interage na boa, não tem problema. Outro cara interessante é o ngrep. O que o ngrep faz? Isso a gente vê bastante no curso de forense. Existe sempre o hardware, né, e o software. Tem maneiras que você... tem ferramentas que automatizam certas coisas para você, mas de uma maneira geral tudo você consegue fazer no Wireshark, por exemplo. O Wireshark ele não faz nada, ele faz o parser, ele está lá, está tudo ali, é só você achar. Então tem algumas ferramentas que buscam automatizar certos processos. O ngrep é uma delas, para você achar expressões regulares dentro do pacote, em payloads do pacote. Então ele trabalha com uma série de protocolos e funciona numa série de tecnologias também. Então você busca por expressões. Por exemplo, lembra que eu falei aqui de detecção de tráfego anômalo? Pode ser códigos NOPs. Eu posso pegar o shellcode ali do código NOP e usar como expressão regular e buscar num dump inteiro. Mandar ali de um arquivo de dump. Ele vai mostrar todo mundo que tem código NOP. Ou uma expressão qualquer, um comando e coisas do gênero. Então o ngrep busca fazer esse tipo de varredura para você, né? Você passa ele também faz em tempo real, tá? Você pode passar ngrep na rede, ele vai mostrar sempre que uma conexão dematch com o grep que você... Ele é análogo ao grep, né? O grep eu acredito que todo mundo conhece. Ou você pode mandar ele ler um arquivo, também dá no mesmo, tá? Só respondendo aqui o Thiago, sim, o recomendado de TCP/Dump, o mais freestyle é isso, TCP/Dump capturando o Wireshark analisando. O NTOP. O NTOP é uma ferramenta interessante para você destacar eventos anômalos. Porque ele não é uma ferramenta para uma análise muito profunda, mas ele te ajuda a entender o ambiente. Então ele vai te exibir dados estatísticos sobre protocolos utilizados, atividade de rede dos ativos envolvidos,
os destinos, as origens e etc. E com isso você consegue ter uma ideia básica do que é o comportamento normal daquela rede. E quando você visualiza isso em forma de gráficos e tal, você consegue visualizar de imediato quando tem um tráfego anômalo, ou quando uma máquina explodiu de utilização, que geralmente caracteriza infecção, ou quando tem um protocolo que está sendo utilizado, que não costuma utilizar, que está sendo muito utilizado agora, geralmente protocolos esquecidos que ninguém usa e por ninguém usar são negligenciados em filtros e etc. São utilizados para cover channel. Então tem um protocolo lá que ninguém na sua rede fala esse protocolo legitimamente. Não tem nenhum serviço legítimo ali que use aquele protocolo. E você vê uma máquina que usa aquele protocolo direto, provavelmente tem um servidor malicioso ali que está utilizando esse protocolo para fazer um cover channel, para fazer uma rede secreta ali, tunelada dentro desse protocolo. Então o Nitop te ajuda a ver isso, a tirar esse retrato do que é normal na rede e facilitar para você visualizar certinho o que é anômalo. Deixa eu só um recado pro Diego. Diego, eu recebi tua pergunta aqui, tá? Eu vou responder no final, que isso aqui já estava programado para fazer no final mesmo. Ele perguntou sobre a disponibilidade das aulas e etc. Beleza? Não esqueci não. Não, quer dizer, não passou batido não, tá aqui, tá anotado. Próxima ferramenta. Aqui, na verdade, antes da próxima, tem algumas telas aqui do Nitop, tá? Usabilidade da rede, como está sendo utilizado, dados de hosts específicos, protocolos que você utiliza, etc. Então, basicamente, dados estatísticos sobre a utilização daquela rede. TCP Extract. A ideia do TCP Extract é extrair arquivos, tá? E ele tenta automatizar um processo, a gente chama de file carving, né? Que é você conseguir reconhecer num dumpzão de rede o que é um arquivo, tá? Isso não é uma coisa trivial de automatizar, tá? Mas é um negócio extremamente braçal de se fazer, né? Extremamente trabalhoso, né? Então por isso que é interessante ver essas ferramentinhas. Por quê? O que ele tem que fazer? Ele tem que achar no meio daquele dump assinaturas, né? E geralmente é feito baseado em header e footer, né? Me fugiu agora a tradução. Em cabeçalho e rodapé, né? Depende da arquitetura do arquivo, né? Tem arquivos que você lê pelo cabeçalho, ele tem lá a assinatura do arquivo, tem arquivos que são no rodapé. Então ele busca isso. Só que o que acontece? A maioria dos protocolos que envolvem transferência de arquivo envolvem algum tipo de codificação, tá? Observação importante: codificação não é criptografia, tá? Existe com criptografia? Existe. O saudável é que se criptografa, que se tunele a transferência de arquivos, etc, etc. Isso é outro problema. Mas o que eu estou falando aqui que dificulta a automatização é a questão da codificação. Codificações simples, que você manualmente faz de maneira trivial. Mas você detectar isso automaticamente é difícil. Uma codificação por base 64. Porque a maioria dos mensageiros instantâneos tem protocolos próprios de codificação de arquivo para otimização do envio e tal. Todo esse tipo de coisa. Então esse cara aqui, ele é bem interessante, mas ele tem limitações. Quais são as limitações dele? Tipo de arquivo, que é a base de arquivos que ele conhece, os headers que ele vai olhar e vai reconhecer como um arquivo. Ele funciona muito para mídias de uma maneira geral, os principais codecs, né? Documentos Office e PDFs, essas coisas mais utilizadas, ele conhece os headers e os footers desse cara. E ele tem as limitações também da maneira como foi transferido, tá? NFS, essas coisas assim mais trivial, onde FTP, onde ele passa totalmente em modo RAW, é fácil, você pegar aquilo ali e buscar. A gente vai ver até isso aqui, tá? Mas tem essas limitações de automatização. Bom, o Wireshark. O Wireshark, eu botei aqui barra T-Shark, ele tem o T-Shark que é um utilitário de linha de comando. Funcionalidades do Wireshark, para quem não, a Wireshark, para quem não está ligando o nome da pessoa, como
como é que se diz? É a continuação do Ethereal, né? Era o antigo Ethereal. Então ele tem a funcionalidade de captura em tempo real. Ele suporta vários formatos de captura, várias interfaces, etc. Ele é multiplataforma, você roda no Linux, roda no Windows. A diferença é aquilo lá, você vai usar libpcap, winpcap, tendo essa lib, ele funciona. Mas as características que me fazem dar destaque a ele, a primeira delas é essa aqui, análise de cabeçalhos em árvore, que é ideal para você analisar encapsulamento. O que é encapsulamento? Lembrando lá do modelo OSI. Você tem lá a aplicação que está gerando o pacote, ela desce o modelo. Conforme ela vai descendo o modelo, ela vai tomando overhead, né, das camadas todas que ela vai passando. Camada de sessão de implementação, de transporte, toma o endereço IP, toma o endereço MAC, toma a porta TCP e por aí vai. Isso é o processo de encapsulamento. Tá? Que acontece o inverso quando você recebe o pacote. O pacote chega lá pela interface, pela camada física e vai subindo sentido aplicação. E para cada camada que ele sobe, ele vai desencapsulando. Tá? Então, para que eu estou falando isso tudo? O Wireshark é extremamente trivial de você fazer essa análise. Você clica em cima do pacote, ele te mostra em árvore, em estilo Windows Explorer, tem aquele tiquezinho do lado assim, você aperta, ele expande. Então você consegue analisar o overhead de todas as camadas. Então você sabe exatamente qual era o overhead na camada 2, quem são porta TCP, qual é o IP de origem, IP de destino. Você vai até a camada de aplicação, o cabeçalho da aplicação, e você vai até o body message. Então o corpo mesmo da mensagem que foi enviado. Então ele tem isso interessante, a gente vai ver isso aqui também, tem um screenshot disso. E outras coisas interessantes, aplicação de regras e filtros. Eu não considero os filtros dele triviais, na verdade triviais não, triviais são intuitivos. Alguns até são, mas como são muitos filtros para muitos protocolos diferentes, não é tão basicão quanto o TCP dump. Né? Mas qual que é a graça? Você pode criar esse filtro de maneira interativa. Né? Você clica num pacote, fala criar filtro selecionado, ele vai interagindo contigo. Tá? Inclusive tem tem um wizardzinho, eu vou mostrar aqui, para você criar isso de maneira interativa. Você não precisa decorar a sintaxe dos filtros. Uma coisa interessante que vem de versões para cá, funcionalidades específicas para análise de tráfego VoIP. Isso é uma grande vertente, tá? Em forense de rede. Que seria uma analogia ao grampo telefônico, né? Você reconstruir sessões VoIP através de um dump de rede. O Wireshark já está vindo com funcionalidades específicas para isso. E o que o Plínio mandou aí, né, o Follow TCP Stream, também ajuda muito na análise. Ele até adiantou esse último tópico, reconstrução de sessão. Isso é uma mão na roda total quando a gente está falando de análise de tráfego. O que esse Follow TCP Stream que ele falou aí faz? Você pega um pacote, se ele for TCP, ele pertence a uma sessão e você reconstrói essa sessão. Então, no meio de um dump gigantesco de pacotes, você sabe, ele ele separa de maneira automática quem são os caras que pertencem àquela sessão ali. Tá? Isso facilita bastante na hora das análises. Bom, então aqui é um exemplo do desencapsulamento, né? Tá vendo? Isso aqui é a exibição dele de um determinado pacote, expandindo algumas coisas aqui. Então aqui tem o protocolo IP, o protocolo TCP, aqui as coisas de NetBIOS, que já é lá na seção de aplicação e etc. Na camada de aplicação ali. Tá? Então, não sei se naquele tiquezinho ali você vai expandindo. E aqui é um exemplo de um estudo de caso, que a gente pode até ver aqui, que é a questão do reconstrução de sessão, igual quem falou, o Plínio estava falando. A reconstruir uma sessão, vi aqui ó, um exploit sendo lançado. Reconstruir outra sessão, eu vi uma negociação FTP. Se reconstruir outra sessão, eu vejo. Então, vamos fazer isso aqui. Então, aqui só, exemplificando, isso aqui é uma conexão FTP iniciada. Tá? Uma conexão FTP exatamente negociando a transferência de um arquivo. E como é que eu acho esse arquivo depois? Eu posso ir buscando sessão por sessão, mas eu consigo coletar informações dessa negociação aqui. Aqui eu consigo saber quem é o usuário e senha que logou para fazer essa transferência. Principalmente onde vai ser a conexão. Estão vendo essa linha aqui, ó?
ela está dizendo o IP destino 92.150.11.111, e esse 4,56 aqui é uma sintaxe prevista no protocolo FTP para te dizer a porta destino, tá? A operação que você faz com o 4 e com o 56 é essa daqui. Eu não sei se isso é comum para todo mundo, tá? Você pega o 4, você dá um shift left de 8 bits, faz um OU com 56 e dá 1080. Beleza? Isso está previsto lá no protocolo FTP, não fui eu que inventei, você não precisa descobrir. Tá lá na RFC da FTP. Tá? Então você saberia que isso aqui vai gerar uma conexão nesse endereço na porta 1080. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só ver se tem mais uma tela do... E aqui seria essa transferência. Ah, é de proposta. É o apontador que está ligado. Deixa eu desligar. Pronto. Tirei, Vinícius. Então isso aqui seria a transferência em si. Aquela sessão que estava sendo anunciada lá na negociação FTP está transferindo esse arquivo aqui. Então, para ficar mais interessante, vamos ver isso lá no 3S. Deixa eu colocar aqui no 3S rapidinho. Então, por exemplo, vou fazer bem rápido aqui. Obviamente, vou puxar várias coisas da cartola aqui, porque a gente não tem muito tempo. Mas, por exemplo, o que a gente estava discutindo lá, que até o Plínio que lançou. Botão direito em qualquer um deles, follow TCP string. Ele reconstrói a sessão. Tá? No caso aqui eu peguei por exemplo, uma sessão vazia. Mas ele vai mostrar aqui ó, o ID da sessão. Eu posso ir incrementando e ir navegando de sessão em sessão. Vamos ver o que tem nessa. Nessa tem alguma coisa de samba. E por aí vai. Ele vai mostrando todas as sessões que tem por aí. Tá? Ó, localizei agora inclusive aquela sessão que está lá no slide. Né, que é aquele... como se fosse um exploit. Né? Ele tentando fazer um get de um arquivo e etc. A próxima é a negociação FTP que a gente está vendo. Tá ok? Então tem que usar a senha logando, aquele 192, o endereço de destino com a porta que eu fiz. Então a próxima, esse aqui já é ele dizendo a transferência de arquivo. Ele transferiu esse arquivo aqui para vítima. Então vamos para descobrir quem é esse arquivo. Não sei se todo mundo está familiarizado com o FTP. O FTP ele tem dois canais, o canal de controle e o canal de transferência, que tem portas default. Né? No caso aqui, o canal de controle arbitrou que a transferência seria numa outra porta qualquer, na 1080 no caso. Então, se a gente for catar aqui quem é esse cara, tá? Geralmente você faz por análise, tá? Eu que estou fazendo aqui puxando da manga ali o ID da equação. Esse aqui é a transferência do arquivo. Repare, dá para você ver por aqui também, ó. Aqui, deixa eu descer aqui. Aqui, ó, porta. Tá dando para ver a setinha no mouse? Porta 1080. Tá? Conforme estava dito lá na negociação FTP. Então, se a gente der um follow, isso aqui é o arquivo sendo transferido. E o arquivo está totalmente em modo RAW. Reparem que aqui está a assinatura do arquivo, ó, Windows PE, um executável para Windows. Tá? Se ele está em modo RAW, como é que a gente extrai isso? Simples, você dá um save as e salva como qualquer coisa. Por exemplo, file. Save. Vou abrir um terminal aqui. Se eu der um file, né, que foi o nome criativo que eu dei, ele diz lá, ó, executável de Windows. Tá? Porque está em modo RAW, não tem nenhum tipo de codificação. E uma das coisas que a gente pode fazer para saber quem é esse cara, deixa eu ver se vai. Eu posso submeter ele para algum scan online. Deixa eu ver se eu tenho que soltar o flash.
Então ele vai analisar esse arquivo aí pra gente saber o que que é. Outra coisa, a gente poderia tirar um MD5 para verificar a integridade, se a gente tivesse alguma base disso e tal. E aqui ele me diz quem é esse cara. Ele faz isso, né? Ele vê quem é esse cara e te diz quem é. Não vou nem pedir para ele reanalisar, vou pedir para ver o último reporte. Aí ele diz aqui, ó. O nome original é cmss.exe, a vez que foi submetido e tal. E aqui, ó, o que a maioria dos antivírus fala sobre esse cara, tá? Então, por exemplo, o Avast assina esse cara como Win32 RBOT GNZ, o AVG como IRC Backdoor Paraná Paraná. Então é um malware, que a gente já descobriu o que é. E aqui tem o MD5 dele, MD5, o SHA-1 e o SHA-256. Então a gente extraiu de maneira trivial um arquivo sendo transferido na rede porque ele estava em modo RAW. Pode acontecer alguma vez, a gente tem que decodificar de base 64 e por aí vai. Beleza? Então eu fiz rapidinho aqui, porque aqui no webinar infelizmente a gente não tem muito tempo. Mas tem todos uns trâmites aí que a gente faz nessa parte de extração de arquivos. Foi? Deu para entender? A gente pegou lá a negociação FTP, pegou o arquivo sendo transferido, extraiu ele em modo RAW e depois mandou analisar. Aí eu usei o vírus total aqui, mas só de curiosidade. Nem sempre é malware, tá? Poderia ser um doc, por exemplo. Você teria que abrir o doc e por aí vai. Então vamos voltar para o Zilai. Então isso foi a demonstraçãozinha do Wireshark. O vírus total ele pega a base de vários antivírus. Você pode usar o seu antivírus de preferência. Tem coisas, por exemplo, o Clamav, deixa eu ver algum outro. Não estou lembrando mais nenhum agora, mas eles têm antivírus standalone. É um executávelzinho que você carrega num pendrive, por exemplo. Aí você pode rodar dentro de uma pasta. Ó, escaneia essa pasta aqui, ele te diz o que é. Então tem bastante coisa interessante. Beleza? Então, uma outra ferramenta que eu queria mostrar, isso aqui é uma ferramenta muito interessante, que ela lançou esse conceito de NFAT, né? Network Forensic Analysis Tool. Ela é uma ferramenta que todas as ferramentas que eu falei até agora, elas têm objetivos específicos. Só que podem ser utilizados em forense. O Wireshark não é uma ferramenta de forense, é uma ferramenta de análise de pacote, análise de tráfego. Só que a gente utiliza em forense, assim como todos os outros. O Xplico não, ele nasceu com a ideia de ser uma ferramenta para forense de rede. E o que ele faz, na verdade? Ele faz tudo que você consegue fazer com o Wireshark, ele tenta automatizar para você. Então ele vai pegar um dump de rede e vai extrair informações. Ele reconhece tudo que dentro daquele dump, tudo que é e-mail, já separou, isso aqui é e-mail, e exibe para você como se fosse um inbox de um cliente de e-mail. Tudo que é HTTP, ele reconstrói as páginas. O que for VoIP, você dá play, ele reproduz a chamada. Se for FTP, TFTP, ele vai mostrar lá de quem para quem, qual o tamanho do arquivo, onde está o arquivo, você clica e ele abre o arquivo. Então ele faz esse parser todo para você. Então é uma ferramenta muito interessante, mas voltando naquele conceito, tudo que conforme você vai, quanto mais você automatiza, você vai aumentando também as suas limitações, tá? Por isso que no curso, ou não sei se alguém que está aí já fez o curso de forense especificamente, a gente sempre mostra o Xplico acontecendo, ou ferramentas automatizadas, mas sempre mostra o hardware da história. Como tirar via Wireshark ali no braço mesmo, porque é a única maneira que eu garanto que sempre vai dar certo, porque tá ali. Agora, os automatizados, eles podem se perder nos padrões e tal, eles podem ter... É muito fácil você fazer um antiforense, né? Você sai do padrão, ele já não consegue reconhecer aquilo ali, já não dá match, aí ele não reconhece. E aqui eu vou mostrar algumas telas do Xplico. Aqui só informações técnicas sobre ele, né? Ele é open source, né? Então ele tem o decoder, tem a interface. As licenças também são variadas, né? Ele é sobre GPL, mas a interface é sobre outras licenças. Mas eu queria mostrar para vocês a cara dele. Deixa eu ver aqui no próximo. Outra coisa que aqui já é o início da cara dele, né? Que já mostra que ele é uma ferramenta específica para forense. Eu não sei se aqui alguém já usou
ferramentas de forense mesmo, né, de mídia que seja, por exemplo, Autopsy, esses frameworkzinhos de forense. Então ele tem toda aquela hierarquia de você cria um caso, a partir desse caso você anexa hosts, dentro desses hosts você anexa imagens e aí você trabalha em cima dessas imagens. Então você tem o caso, que é a investigação que está fazendo, você tem os hosts, que são os hosts envolvidos, e dentro de cada host você tem as imagens. Por exemplo, você tem o host secretária da empresa lá que você está investigando o incidente. Dentro do host secretário tem as imagens. Que imagens? Passa 1, 2, 3 do HD, passa 1, 2, 3 o backup que tinha montado, o pendrive dela e por aí vai. Tá? Aqui é análogo. Você cria o case, só que aí você cria as sessões envolvidas. Quantos tráfegos de rede estão envolvidos com aquilo ali. Tá? Então aqui é um exemplo da telinha da listagem dos cases. Essa aqui é a parte mais interessante. É o dashboardzão dele. Por exemplo, aqui você coloca um backup file, né, um arquivo de backup. E dá upload. Ele automaticamente vai pegar esse cara, vai fazer um parser e vai popular essa telinha aqui. Ó. O que é FTP, o que é SIP, né, que é VoIP, o que é MMS, o que é HTTP, e ele vai atualizando aqui. Tá? Ele diz aqui a hora que começou. A analogia que eu estava fazendo com o de mídia é que você tem o caso, você tem a sessão e você tem os arquivos backups. Você pode ter vários arquivos backups que pertencem a uma mesma sessão. A sessão tráfego todo do dia tal. Tem vários arquivos, você vai juntando todos os arquivos, ele vai atualizando aqui. E o que é mais interessante? Coisas que ele consegue fazer de maneira trivial. E-mail. E-mail ele pega tranquilo. Tá? Ele abre assim para você como se fosse um cliente de e-mail. Qual que é a vantagem? É difícil você achar um e-mail? Não. Aliás, isso pouca gente sabe, mas os protocolos de e-mail não prevêem nenhum tipo de criptografia. IMAP, POP não tem criptografia. O que a gente faz é tunelamento. É o IMAP over SSL, over TLS, POP over TLS e por aí vai. Mas são protocolos triviais de você lidar. Agora, uma coisa que é mais complicada, por exemplo, quando você manda um arquivo em anexo, ele vai codificado. Os e-mails geralmente usam aquela codificação MIME e tal. Geralmente não escapa muito de base 64. Mas você precisa saber saber exatamente onde começa, onde termina, fazer a extração, decodificar e por aí vai. Né? Aqui ele já faz automático. Ele te mostra aqui o header da mensagem, o corpo da mensagem e o anexo. Você clica e ele abre o anexo. Simples assim. Tá? O X-Explico... Calma aí, o X-Explico faz isso online ou só de backup? Não, você pode mandar ele capturar também. Não sei se foi essa a pergunta. Você pode mandar ele ler um backup ou capturar em tempo real. Aqui seria uma URL, encabeçado aqui qual foi o request, qual foi o response, etc. E o get que aconteceu também é simples. O URL também tem outras ferramentas que fazem isso. Agora isso aqui já é bem interessante. Fotos e vídeos. Ele tem um viewer para fotos, até, na minha opinião, bonito, né? Caprichado em termos de performance. E tem um player para vídeo. Tá? Então ele reconhece um vídeo passado. Lembrando, o que ele é na verdade? Ele não faz mágica. O que ele é na verdade, ele é uma mega ferramenta que tem vários players. Se você dá um e-mail para ele, ele sabe como tratar. Se você dá um vídeo para ele, ele sabe como tratar. Agora, o ponto é exatamente o que o Paulo falou. Ele faz a decodificação? Não. Então, a limitação dele é os arquivos estarem codificados. Ele só pega o que passa em modo RAW. Tá? Modo RAW é aquele formato sem formato. É bitstream mesmo. Só você pegar, igual a gente fez aqui no 3S. Eu não peguei a seção, dei um save as e já era o arquivo pronto. Ele só pega coisas assim, em modo RAW. Tá? Codificação é difícil você automatizar. A não ser que sejam ferramentas específicas. Essa ferramenta aqui sabe tudo de e-mail. Aí ela decodifica e tal. Então aqui é a cara para vídeos e fotos. Aqui transferência FTP. Ó. Ele te dá aqui o usuário, a senha. Também é trivial de extrair
manualmente, mas ele te diz qual foi o arquivo transferido, está aqui o arquivo. Você clica e ele abre. Tá? Simples assim. Aqui é para MMS, mensagem multimídia. Tá aqui a mensagem de quem, de onde para onde e a figura que estava na mensagem. Esse aqui é um dos mais interessantes, é o de VoIP. Ele já pega VoIP, SIP e RTP. RTP foi mais em fase de teste. O SIP é largamente utilizado para VoIP. Tá? Então ele faz um playerzão, ele diz aqui quem é a origem, quem é o destino, tá vendo aqui, ó, play. Da play ele reconstrói aquele arquivo de áudio. Tá? Mais uma vez, qual é a graça do explico? Ele conhece o protocolo, ele sabe como é que o protocolo funciona. Tá? Então o X-Explico é muito interessante para isso. No curso de forense, a gente mostra maneiras de fazer com o X-Explico e mostra coisas que o X-Explico não pega. Aí você vai lá no achar que está lá. Ele tem as limitações dele, assim como todas as outras que eu falei, todas essas que eu automatizo. Tá? Mas é uma ferramenta muito interessante, vale muito a pena dar uma olhada. E para finalizar, a última característica aí do X-Explico, posicionamento global. Ele consegue pegar a origem do tráfego e tal e traçar isso no Google Earth. Você vê de onde veio, para onde vai. Transferir um arquivo, tem o IP de origem e IP de destino, né? Saiu lá da Tunísia, foi lá para não sei aonde. Ele faz isso também. Tá? Beleza? Bom, então é isso. Então esse era o X-Explico que eu queria mostrar para vocês e todas as outras ferramentas. Show? Bom, então, na verdade, eu queria falar alguma coisa sobre... Pegar até o gancho da pergunta do Diego, quero falar algumas coisas sobre o curso e tal, como é que isso aqui é feito no curso, mas antes queria saber se vocês têm alguma dúvida técnica aí sobre essas ferramentas que foram apresentadas. A ideia aqui foi só dar uma pincelada pro análise de rede de uma maneira geral. Mostrei uns conceitos aí e etc. E apresentar algumas ferramentas. Tá ok? Agora eu queria falar um pouco sobre como que a semelhança... Então, respondendo a pergunta do Alex aí, a gente tem o curso de análise forense. Então não é de rede, é geral. Mas tem a parte só de rede. Porque o que acontece? Forense é um negócio complicado porque você tem que estar preparado para tudo, né? Você não sabe de onde vai vir o negócio. Então você tem que saber se vai vir rede. Então a gente tem o capítulo rede, a gente tem o capítulo análise de malware, a gente tem o capítulo criptoanálise, a gente tem um capítulo geral de metodologia e por aí vai. Tá? Mas tem lá, dá uma olhada na ementa lá depois. Beleza? E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, pessoal, aproveitar esses últimos 5 minutos aí que me restam. Sobre a academia. Como eu falei para vocês lá no início, esse sistema que a gente utiliza aqui, tanto o Treinaton aqui que eu apresentei para vocês, o 3S, que foi a demonstração que eu fiz lá do Wireshark, que vocês viram aqui a gente fazendo a extração do arquivo e tal, também é utilizado lá na prática. E tem um outro elemento que eu não citei aqui, além do portal Treinaton, que é o portal que a gente utiliza para aulas ao vivo, a gente tem um portal de hospedagem de vídeos. Então todas as aulas ficam gravadas. Para quem não puder assistir ao vivo, as aulas ficam gravadas. Você tem acesso lá ao vídeo das aulas, aos documentos de referência das aulas. Fica tudo lá no nosso portal no Wistia, que é um outro portal que a gente utiliza. Tá ok? E só para falar sobre próximos eventos, o curso de forense especificamente está com vagas abertas. Não são muitas,
mas tem algumas lá, né? Então eu coloquei aqui uma tabelinha com as próximas datas, né? O próximo curso é exatamente o de forense, que começa dia 11. Dia 11 é terça que vem, né? Sem ser amanhã a outra. E tem alguns outros aí, aplicações web, Linux Essentials e tal, todos eles na modalidade EAD. Beleza? Bom, deixa aqui meus contatos. Deixa eu ver se eu respondi a pergunta do Diego, que eu tinha guardado no final. Vamos depois da manhã saber o horário do curso, será todos os dias. Pode deixar como mais forte. Então, o curso especificamente, esse webinar, está apresentando o curso de forense, que é dia 11. Né? E eu já acabei já respondi, né? A aula é ao vivo, quem não puder assistir ao vivo ou quem assistir ao vivo quiser rever de novo, os vídeos ficam disponibilizados num portal que vocês ganham um login e tem o último dia de curso, o vídeo fica disponível mais 30 dias. Acabou o curso, vocês receberam a prova, mais 30 dias para visualizar o curso. Então 30 dias após o final do curso é que os vídeos são tirados o acesso. Beleza? Show, pessoal. Então, agradeço demais aí a presença de todo mundo. Tá aqui meus contatos, meu e-mail, meu Twitter. Quem tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa de curso, sobre menta, sobre se tem presencial também ou não, tem. O nosso curso também tem presencial. Dá uma olhada lá no site, tem a grade dos presenciais também. Pode mandar para ead@claves ou até melhor, para ficar mais genérico, academia@claves.com.br. Lá você consegue tirar dúvidas tanto da parte de ementa, dá para falar comigo lá também, se tiver alguma dúvida sobre experiência do curso, sobre laboratórios e etc, 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 com parte burocrática, se tem vaga, quanto é, forma de pagamento e etc. Beleza? Obrigado aí de coração pela presença de todos. Vamos esperar só o sorteio. Não tem em São Paulo ainda, tá, Cícero? A gente já vem paquerando São Paulo aí há um bom tempo e já tem bastante coisa concreta aí. 2012 estaremos aí, firme e forte. Tá? Se tem previsão para Goiânia, não, Goiânia ainda não. Mas a gente tem, a gente faz turmas em company. Então, de repente, se você... porque a dificuldade toda de romper fronteiras é a turma varejista, né? Mas se você tiver um grupo, de repente, interessado, ou parceria com universidade, ou com algum centro de alguma coisa, a gente pode pensar. Tá? O presencial é no Rio. Por enquanto, os presenciais são no Rio. A grade fixa, pelo menos. A gente já fez alguns. A gente fez um mini curso de teste de invasão no Vale Sec, que foi lá no São José dos Campos. A gente já fez alguns cursos em São Paulo, capital. E por aí vai. Tá? Então vocês podem mandar lá para academia@claves, eu quero curso da Claves no estado tal, que onde a gente vê que tem bastante interessado, a gente vai. Tá ok? Então vamos só esperar que tá rolando o sorteio, né? Como eu avisei lá no início, dentre a galera que tweetou aí ou facebookou, né, dando ideias para o nosso próximo webinar, vai estar concorrendo àquele kitzão que eu mostrei, que é a bolsa do Seguinfo. Deixa eu mostrar de novo para quem chegou atrasado. Você vai ganhar essa bolsa aqui do Seguinfo, que é um evento que a gente organiza, tá? Que a gente participa aí já desde o primeiro. Vai vir com o kit Claves, que é caneta e chaveiro, tá? E vai ganhar o livro Texto de Forense, que é o Perícia Forense Computacional, Teoria e Prática Aplicada, do Dan Farmer e Vitz Veneman. É o livro que a gente usa no curso. Tá? Então quem tweetou aí está concorrendo. Beleza? Tem alguém falando comigo aí? O Yamazaki está perguntando o que? Se a gente tem LPI? Não. Preparatório oficial não. Mas a gente tem o curso Linux Essentials, que ensina Linux. Mas o foco é mais para cobrir os pré-requisitos dos outros cursos. Beleza?
Mas diz exatamente o que você precisa, manda lá para academia@claves que a gente vê o que dá para fazer. Armando, o Linux Seguro a gente tem um curso de hardening, de fortalecimento de servidores Linux. Aí esse é focado em Linux. A gente tem um curso chamado, exatamente, o Bruno acabou de colocar aí, ó, fortalecimento de servidores Linux. Dá uma olhada lá na ementa, ver se é o que você está procurando. Beleza? Vamos pro sorteio. Ó, o Bruno vai colar aí no chat o sorteado. Vai lá, Bruno. Previsão para curso de análise forense em outras datas. EAD. Bom, o que está previsto está lá no site. Tá? Não é garantido, mas a grade tende a ser cíclica. Tá? Então você pode ver mais ou menos quem são os próximos ali quando acabar. Tá? E dá um intervalo mais ou menos de 2 por ano de cada curso. Beleza? Quem perguntou? Foi o Fabrício. Mas qualquer coisa manda pra gente. Ó, esse aí foi sorteado no Twitter. Ó o Túlio, cara. Olha que o Túlio chegou. Aies Hermano. Tá aí? Aies Hermano. Isso. Parabéns, Aies. É você que ganhou o kit que eu acabei de mostrar. O livro com a caneta, com o caneta chaveiro, o livro e a bolsa. Parabéns, Aésia. Seja bem-vindo, Túlio. O vídeo vai ser divulgado, tá? Vai ser disponibilizado para vocês. Deixa só o Brunão botar quem ganhou no Facebook agora. Luiz Nakazone. Tá aí, não? Tá aí, parabéns, Luiz. Você também ganhou um kit, são 2 iguais aí. Beleza? E eu tô anotando a dica aqui, o pessoal tá sugerindo aí, o Bruno, sorteio de voucher. Tá, tá anotado já, voucher de 50%. Ah, vai ser agora isso? Ah, tá, ó, atendendo a pedidos. Olha só, então, atendendo pedidos. Quem não foi sorteado ainda há esperança. 22 horas de hoje, ou seja, daqui a exatamente 1 hora, a gente vai fazer um novo sorteio. Agora, só que o que vai ser sorteado agora vai ser um voucher de 50% de desconto para qualquer curso à distância. Captou a mensagem? Exatamente, alguém sugeriu aí e foi prontamente aceita a sugestão. Mesmo regulamento, né? Para participar, a mesma coisa. Até 10 horas da noite, tweetem e facebookem sobre sugestões para o próximo webinar. Tá? 10 horas da noite vai ser sorteado dentre as pessoas que tweetaram ou facebookearam. E quem ganhar vai levar 50% de desconto para qualquer curso à distância da Claves. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado. Espero encontrar vocês aí em outras oportunidades. Foi um prazer. Foi um prazer conhecê-los e um prazer rever algumas figuras aí que estão sempre com a gente. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês têm meu contato. Tá aqui, Rafael@claves, tá aí meu Twitter. E qualquer coisa, qualquer problema, academia@claves.com.br resolve todos os seus problemas. Tá ok? Esse vídeo deve ficar daqui uns 2 dias mais ou menos, já deve estar lá devidamente editado, renderizado e disponível para visualização. Beleza? Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Um abraço.